Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo, 21 de setembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título O sábado do Senhor. O dia de sábado, ou o sétimo dia da semana, dentro da contagem bíblica, conforme Deus e as determinações do próprio Criador do universo e Criador do sábado, é um dia santo e sagrado. É um dia de descanso, é um dia de adoração. E esse nome, o sábado no caso, ele se origina do termo hebraico chamado Shabat, que quer dizer descansar, que é celebrado de pôr do sol a pôr do sol, conforme determinações do próprio Deus. O sábado é um dia de observância determinado pelo próprio Senhor, e isto desde a criação do universo, quando ele criou o ser humano no sexto dia, onde ele terminou toda a criação, e no sétimo dia ele descansou. E isso não que Deus precisava de descanso, mas como um exemplo para todos nós. As pessoas que são contra, né, a observância do sábado, eles mencionam que erradamente de que ele se destinava apenas para os judeus, mas que na verdade esse dia foi santificado lá no Éden, quando estavam lá Adão e Eva, né? E Deus realmente já havia feito o sábado justamente por causa do homem, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. E além disso, eles também, algumas pessoas falam de modo errante, de modo assim bastante errado, né? De que o sábado foi dado aos judeus pela primeira vez lá no Monte Sinai. Totalmente errado. Eles já observavam esse dia antes do Sinai, como é mencionado lá em Êxodo capítulo 16, versículos 22 até 29. Mas mesmo assim, o sábado não se limitasse aos judeus. O sábado sempre fez parte do povo hebreu, desde lá no início, quando eles estavam lá presos ali no Egito, né? E na realidade, Deus deu o sábado como memorial da criação. E justamente existe uma verdade que ela foi reforçada ao povo de Israel quando foi construído o tabernáculo justamente sobre o sábado, que está lá em Êxodo 35, versículo 1 a 3, onde Deus reafirma a importância do sábado como um dia santo, um dia separado, onde se comemora a obra da criação, o plano de redenção do homem, a salvação que foi realizada através de Jesus na cruz do Calvário, e tudo isso foi por amor, por um Deus que está preocupado realmente com o melhor para o ser humano. Existe um ditado judeu que diz o seguinte, ó: mais do que Israel guardou o sábado guardou o Israel. É um ditado assim, muito comum, que é mencionado até hoje. E aqueles que se opõem sobre a observância do sábado, que todos saibam que esse dia foi criado antes da entrada do pecado no mundo, e não existiam judeus, né? Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo dia, no sábado, ele descansou. E o sábado
foi santificado lá no Jardim do Éden, como fala lá em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. E pelos nossos primeiros pais, né, no caso Adão e Eva, que eles foram criados no sexto dia, numa sexta-feira, e, e que o próprio Deus, no dia sétimo, ele deu como sábado, e ele diz claramente, dia de sábado. E foi o próprio Deus que disse isso, né? E ele descansou para exemplificar para todos nós da necessidade do ser humano de descansar no sétimo dia, se desligar das coisas que acontecem no mundo, na sua vida, e se concentrar realmente nas coisas que Deus dá nesse dia de sábado, como um memorial de criação, um dia separado para você ter um relacionamento melhor com o Senhor. Porque a própria palavra sábado significa descanso, né? Deixar as atividades, como diz lá em Gênesis 2:3. E já no Novo Testamento, né, o próprio Jesus, quando ele esteve entre nós, né, na forma humana, ele falou sobre o sábado, que está lá em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, que ele nos diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que está lá em Marcos 2, versículo 27 e 28. E Jesus sempre também observou o dia de sábado, né? Tanto é que ele menciona aqui que ele é Senhor do sábado. E em várias passagens bíblicas diz lá que o Senhor foi até o templo em dia de sábado, né? E aqui é o próprio Jesus falando quando ele esteve entre nós, né, de uma forma assim racional, fisicamente conversando com os discípulos, ele mencionando que ele observava o sábado, que Jesus é Senhor do sábado. E assim cai por terra aqueles que dizem que o sábado foi dado só para os judeus. Absolutamente não. O que eles dizem que ocorreu lá no Monte Sinai. Mas como? Se o povo já observava o sábado antes do Monte Sinai, que está lá em Êxodo 16, versículo 22 e 29. Ou seja, quando eles estavam ali escravos do Egito, eles já observavam o sábado. Era o povo hebreu, que não era ainda o povo de Israel. E na realidade, muito antes, quando o povo hebreu estava cativo ali no Egito, todos eles observavam o sábado. E foi uma das questões de perseguição lá no Egito, foi esse dia também. O que nós vemos na Bíblia é que Deus, antes de proferir os 10 mandamentos no Monte Sinai para Moisés, ele orientou o seu povo sobre a importância da guarda do sábado como um dia de descanso, está em Êxodo 16, 29. E antes de dar instruções sobre a construção do santuário, o tabernáculo, o terreno, Deus novamente enfatizou o descanso semanal sabático, está lá em Êxodo 23, versículos 12 e 13. E antes que Moisés descesse do Monte Sinai, Deus replicou: certamente guardarei os meus sábados. Guardarei os meus sábados, ou seja, Deus falando para Moisés para eles se alertarem para a guarda do sábado. E o instruiu como um sinal entre ele e seu povo, que está em Êxodo 31, 13. E antes de iniciarem as preparações para a construção do santuário, mais uma vez ele enfatizou a observância do sábado, do repouso, que Deus fala, solene do Senhor, que está lá em Êxodo 35, 2. E isto é inquestionável. Deus estabeleceu esse dia como um porto seguro para o homem, para onde para todo aquele que trabalha, ele deixar de lado o trabalho, seja viajante, seja quem for, e descansar. E uma lembrança permanente da sua criação, é um dia de redenção. Assim, o sábado é um memorial da criação. O sábado é um presente de Deus para o homem, é uma bênção para todas as criaturas, até para os animais que Deus fala no dia de sábado que devem descansar. Imagina se Deus preparou um presente a todos nós
e alguém rejeitasse esse presente, que é um sábado, uma tremenda falta de respeito e consideração ao Criador do universo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, diz que Deus, em relação ao sábado, fez tudo isto por causa do homem. Descansou, abençoou e santificou. Veja, um dia especial separado por causa do homem, um dia que está assim, centrado em Deus, apresentando Ele, Deus, a nós, quem Ele é e quais são as suas obras poderosas. A essência, né, do sábado podemos resumir através da igreja do Antigo Testamento, que nos apresenta 5 pontos cruciais e importantes. O primeiro, que Deus é o Criador do sábado, e a Bíblia aponta essa verdade em Gênesis 1:1, onde o memorial vivido na criação divina é o 7º dia, o sábado, dia de descanso, que diz lá em Gênesis 2, versículo 2 e 3, Êxodo capítulo 20, versículos 8 até 11, e a verdade bíblica é uma só: Deus é o Criador do homem. O segundo ponto é que o Salvador, o Messias, viria, e essa esperança gira em torno da promessa do Criador em Gênesis 3,15, que após o pecado de Adão e Eva, que Deus menciona sobre o descendente da mulher, e Jesus venceria a serpente, o Satanás, e o derrotaria o mal na cruz do Calvário. O terceiro ponto é que Deus estabelecerá o seu reino eterno, e o 7º dia do sábado é uma prévia de como será este reino. O quarto ponto é que a salvação só vem através do Senhor, ou seja, através de Jesus, que está lá em João 14,6, onde ele, o próprio Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o povo de Deus testifica que ele é o seu Salvador e Redentor, o que a salvação só vem como resultado de sua graça, e somente que nós devemos respeitar e acessar a Jesus, que é o único meio, o único mediador entre os homens e Deus. E o quinto ponto é que nós devemos saber e respeitar que Deus, ele é o juiz soberano, supremo, que ele ordena que dia de sábado deve ser observado. E os que desafiam, rejeitam e que são persistentes a isso, e que negam o Senhor, não se salvarão. Mas ele, Deus, dará gratuitamente a vida eterna aos que obedecem e o seguem. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado e clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita realmente de coração a Jesus como Salvador e passa a observar seus mandamentos, principalmente o quarto, você ganha de Deus um grande presente que é a salvação. E que todos tenham realmente um dia abençoado na presença do Senhor. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.